seguir um pouco pela sua origem, né? Formação, você nasceu em Goiás, né? Eu nasci numa cidadezinha do interior, Que se chamava? Itaberaí. Itaberaí? É, ela fica perto de Goiás Velho. Fiquei lá até 5 anos de idade. Depois eu mudei para Goiânia. Seus pais eram a ocupação deles? Meu pai era comerciante, minha mãe era professora primária. E aí nós fomos para Goiânia, né, quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai continuou trabalhando nos negócios dele de comércio. E minha mãe continuou dando aula na escola primária. E aí eu fiz minha formação no ensino primário em Goiânia, em colégio particular, colégio de freiras. Meus pais sempre procuraram dar uma formação muito boa, né? Então eu estudei em escola de freiras. E no colégio Assunção, que era de freiras francesas, não sei que congregação que era essa, mas estudei lá. E depois eu fiz o Ateneu Dom Bosco no ginásio, e depois eu fiz o liceu. Tinha essa tradição de liceu no Brasil todo e tal, eu fiz o clássico lá. E foi justamente quando eu estava fazendo o clássico, teve um golpe militar, em 64 e tal. Inclusive eu participei na rua, vendo a deposição do governador daquela época, Mauro Borges, né? Os aviões. Me marcou isso muito na minha formação. Mas você tinha quantos anos? Tinha 16, 17 anos por aí. Mas tinha alguma atuação política já, movimento Não, secundário? aí isso aí me levou depois da atuação política, né? Que eu via os aviões passando de perto do palácio, do governo e tal. E eu tinha muita simpatia pelo governo do Mauro Borges, que era um governo bastante inovador naquela época e tal. E vi os militares chegando com os tanques na cidade, ocupando a cidade, isso me chamou muita atenção, né? E algum tempo depois eu entrei na universidade, eu fiz o primeiro ano em Goiânia. E nessa época comecei a militar no movimento estudantil. Chegou a fazer faculdade em Goiânia? Primeiro ano só. De que curso? Ciências Sociais. Ciências Sociais. E nessa época eu tive uma militância, eu comecei a conhecer pessoas ali Na verdade eu fiz 2 anos em Goiânia, no Ciências Sociais, mas é muito ruim, eu passava mais tempo militando politicamente, com os colegas, contra a ditadura, fazendo passeatas, essas coisas todas. Eu entrei na universidade em 67 e 68, né? Então, aí eu tive muitos amigos que pertenciam ao Partido Comunista, eu comecei a participar de reuniões clandestinas e tal. E depois eu fui eleito para o DCE também, né? DCE de estudantes e tal, que me marcou muito. E daí eu comecei a pensar muito na questão da universidade. Era um momento de discutir muito a questão de reforma da universidade. Eu acho que isso marcou muito a minha formação e depois eu vi que isso teve uma implicação muito grande, porque eu trabalho muito sobre a questão do ensino superior no Brasil, né? Bom, mas aí o ensino de Ciências Sociais era muito deficitário em Goiânia e tal, e aí meu pai me mandou para São Paulo. Aí eu fui fazer São Paulo, fiz a PUC de São Paulo. Você foi sozinho? Foi sozinho. E isso em 68? Eu fui para a PUC em 69. 69. E aí eu fiz mais 3 anos a PUC, porque eu quis recuperar um pouco a minha formação. Eu fiz 69, 70, 71. Formei em 71 na PUC. E foi muito engraçado, porque eu me lembro da edição do A5, né, em 68, 1968, fiquei muito impactado com aquilo. E quando eu cheguei... Estava em Goiânia ainda? Estava em Goiânia. E aí eu vou para São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, na PUC, para mim foi um impacto muito grande sair de uma cidade de Goiânia, nessa época tinha 150 mil habitantes, e fui para São Paulo, nessa época tinha 6 milhões de habitantes. Foi um choque enorme cultural na minha cabeça, uma coisa assim me impactou muito, assim, a questão de uma cidade, um centro urbano anônimo e tal. Muitos desafios para mim, e eu morei com colegas que tinham vindo de Goiânia, morar em São Paulo. Mas a PUC me chamou muita atenção, porque primeiro era uma classe que tinha acho que 20 alunos,
tinha 3 homens, eram todas mulheres, né? E pessoas muito pertencentes à alta burguesia de São Paulo. Tinha meninas que os pais deram eram diretores da Fiesp, da Ciesp e tal. E uma classe muito despolitizada, né? Que eu achei muito estranho, porque um dia o professor, na aula, falando do Partido Comunista, a mulher, mas tem Partido Comunista do Brasil? Então essas coisas me chamou muita atenção. Aí tem um caso muito engraçado também, que uma vez um pai dela, acho que era o diretor da Ciesp, deu um almoço na casa dele. E eu fui. E quando acabou o almoço, o pai deu um presente para todas as pessoas que estavam, que era um tecido de roupa, de fazer vestido. E eu saí de lá. O pai dela era industrial e trabalhava com questão de produção de vestidos, né? Eu saí de lá da casa dela, puta casa na Jardim América, nos jardins, com uma roupa, com pano de fazer vestido, não sabia o que fazer com aquilo. Mas mostra muito esse ambiente, foi de um ambiente muito politizado em Goiânia. Eu peguei a PUC extremamente despolitizada. É bom, e pegou também nesse período Bravo, mais... o ato 477, 70, 71 foi a época mais bravo, letal, inclusive, né, da ditadura. E nessa época na USP, né, o pessoal estava sendo caçado. Exatamente. Mas você chegou a manter alguma atuação política lá em São Paulo? Não. Quer dizer, quando tinha aquelas passeatas, tal, eu saía para aquelas passeatas, mas aí eu vi uma coisa interessante, que houve um refluxo para os estudos. Meu pai me sustentava e eu não tinha que trabalhar em São Paulo. Então eu estudei muito, comecei a mergulhar mesmo nas ciências sociais e tive professores muito interessantes que me chamavam muita atenção para o trabalho intelectual e tal. Então, às vezes eu ia para a PUC, tinha aula de manhã, à tarde eu ficava na PUC e voltava para casa de noite, entendeu? Então, como eu deixei a militância de lado, eu comecei a concentrar nos estudos. Então, foi uma coisa muito importante para mim. E tanto assim que quando eu terminei a graduação, a PUC estava fazendo a introdução do ciclo básico, que era aquela experiência de disciplinas iniciais na formação das pessoas, né? Metodologia, antropologia, algumas dessas disciplinas. E ela recrutou pessoas que estavam formando naquela época para começar a dar aula, né? Então eu formei em 71, em 72 eu não tinha só graduação, eu comecei a dar aula. E foi muito interessante porque é uma geração nova que estava entrando na universidade e a gente teve muita discussão sobre universidade, sobre o que era ser um professor. Foi uma formação muito importante para mim enquanto professor, né? Lia muitas coisas, tinha muitas discussões e tal. E o ciclo básico, além de ser uma coisa que tinha uma coisa interdisciplinar, tinha uma questão muito forte também, que você tinha reuniões semanais com os 4 professores das outras disciplinas para discutir os alunos, uma preocupação com a aprendizagem do aluno. Isso me marcou muito, sabe, assim. Bom, e aí, em 73, a PUC criou o mestrado dela. Criou o mestrado, a pessoa Carmen Junqueira, não sei se você conhece, da antropologia. Ciências sociais, né? Ciências sociais, né? E veio um pessoal muito legal para dar aula na PUC. Veio o Bolívar Lamonier, o Gilmar Faria, a Andréa Loyola, que tinha passado pelo Museu Nacional, que tinha acabado de chegar da França, tinha sido aluno do Touraine e tal. E eu fui fazer, dando aula na PUC, tinha um contrato de 40 horas, e fui fazer um mestrado. E aí foi uma experiência muito interessante, porque além de ter esses professores, eu tive um contato muito forte com a Maria Andréa. A Maria Andréa pintou uma grande simpatia entre nós dois, de amizade e tal, e ela me acolheu muito como aluno e me deu muita força e tal, e ela foi eu fui o primeiro orientando a Maria Andréa. Fiz a minha tese sobre... E aí foi engraçado, porque aí eu fui estudar a universidade. A minha minha dissertação de mestrado foi sobre o começo da privatização do ensino superior em São Paulo. Eu peguei uma faculdade que tinha 800 estudantes e tal,
hoje já tem mais de 100 mil estudantes, que é a FGU, e foi muito interessante porque eu comecei a ver que ali você tinha um... Porque eu dava aula numa faculdade privada, que era PUC, mas eu comecei a ver que estava começando a surgir um novo tipo de ensino privado, que era muito mais voltado para o ganho comercial, para o aspecto lucrativo e tal. E comecei a trabalhar com o André. E o André falou, olha, eu não entendo nada disso, se você me traz os dados tal, que eu vou te orientar. Aí eu comecei a ler isso e aí eu percebi também que essa faculdade tinha um elevado recrutamento de pessoal do Exército, de pessoal de formantes do CNI e tal. E aí foi muito interessante que quando eu tentei entrar na escola, eles começam a pedir autorização para fazer as pesquisas e tal, eles me deram, mas depois eles começaram, as perguntas que eu fazia para as pessoas, eles ficaram incomodados e me expulsaram da escola. Então, eu comecei na casa das pessoas, de professor, de aluno. E aí foi muito interessante que não sei se você conheceu, teve notícia de um professor de São Paulo, Maurício Tattenberg. Eu conheço só o livro dele sobre Weber. Exatamente, o Maurício é muito interessante, que era um weberiano e um trotskista, anarquista e tal, né? Então ele começou a conversar comigo, olha, o Foucault vai te ajudar muito. Eu comecei a ler o Foucault naquela época, comecei a ler o Goffman. A Andréa tinha acabado de casar da França, me passou as coisas do Bourdieu, comecei a ler as coisas do Bourdieu naquela época. Então foi um período muito bom. E aí eu fiz uma tese mais qualitativa, tal, que foi defendi a tese. E aí quando eu defendi a tese, a minha dissertação de mestrado, que foi a primeira orientação da Andréa, que tinha uma relação muito intelectual, muito legal com ela, aí me incentivou para ir para a França, para fazer meu doutorado na França, com o pessoal do Bourdieu. Você quer que eu retome alguma coisa? Quer que eu retome alguma coisa? Não, é só uma pergunta que eu fiquei antes com curiosidade, mas foi bom você ter avançado a narrativa. Eu não sei se eu vou falando, você vai perguntando. Não, tá bom, também vou perguntando. Tá. Fica à vontade. Por que a opção por São Paulo quando você saiu de Goiás, não Rio, por exemplo? Tinha algum motivo familiar? Eu achava que no Rio eu ia ter uma vida muito boêmia, não sei porquê, mas eu tinha um imaginário do Rio, na minha cabeça que o Rio era um lugar que eu ia me concentrar no estudo. Eu acho que quando eu saí de Goiânia, eu estava disposto a me concentrar no estudo. Né? E muito engraçado, porque quando eu estava meditando em Goiânia, um fato que me marcou, o Florestan foi dar uma palestra para a gente no DCE. Eu não entendi absolutamente nada que o Florestan falou, mas achei muito interessante tudo que ele falou, sabe? Eu falei, pô, esse cara deve ser legal, não sei o quê, paulista, tal, porque aquela coisa de USP na cabeça, de São Paulo na cabeça. E eu fui transferido para a PUC, eu não tive que fazer vestibular, e a USP não aceitava vestibular, então isso aí também facilitou a minha ida. Mas eu não sei porque eu tinha uma ideia, talvez falsa, que em São Paulo o ambiente de estudo era mais sério que no Rio nessa época. Então foi essa a minha opção. E também eu tinha dois amigos que estavam morando em São Paulo e já estavam instalados em São Paulo, então achei que isso me facilitava também. Eu me lembro que quando eu fui para São Paulo, meu pai chamou essas duas pessoas em casa para saber se eram sérias, conversar com as pessoas. Aí eu falei, não, pode ir, são pessoas sérias, tal. Mas foi isso, né? E aí eu terminei a minha tese, foi até muito simpática. A minha tese foi que participou o Ottaviani, que participou da minha tese, que depois eu quero contar um pouco isso, porque foi uma experiência muito o Ottaviani e o Cândido Procópio. Né? Quando eu estava na PUC, já na volta de 77, 78, a PUC incorporou os caçados da USP. Né? O Ottaviani, o Florestan Fernandes, que mais? Bom, e aí tinha uma parte da filosofia também, né? Ele incorporou várias pessoas, Janotti também e tal. Bom, e o Ian foi trabalhar na PUC, o Ian era no departamento, eu era chefe de departamento dessa época, muito jovem chefe de departamento. E o Ian simpatizou muito comigo, começou a conversar, se interessou muito com a minha tese, e conversava muito comigo. E o Florestan também
o Florestan ficou muito amigo meu. E foi engraçado porque a gente se aproximou muito. Eu dava aula na PUC, e a PUC, com aquelas crises dela econômicas, eu comecei a dar aula também em outras faculdades particulares. Dei aula no Objetivo, que hoje se transformou na Unip. E o filho do Florestan, esse radialista, foi meu aluno e gostou muito de mim. E um dia eu estava na PUC e eu comecei a conversar com o Florestan falou assim, meu filho falou de você, que você foi professor dele, e começou uma coisa muito legal entre eu e o Florestan. O Florestan se interessou muito pela minha tese, conversei muito com ele fez o prefácio, o Maurício fez o prefácio da primeira edição da minha tese, o Florestan fez o prefácio da segunda edição. Então, eu tive na PUC uma passagem assim, não só de aprendizagem, mas depois também uma coisa muito forte, me marcou muito assim, o rigor do Florestan, do Ottaviani, essas coisas me marcaram muito. E depois, quando eu acabei minha tese, a André falou, bom, agora você faz a sua candidatura e tal, vou entrar em contato com o pessoal do Bourdieu. A ideia dela era que eu fosse orientado por ele, mas ele já estava no Colégio de França, ele não podia mais orientar ninguém. Ela escreveu para ele respondeu para ela e me indicando outra pessoa, com quem eu fiz meu doutorado na França. Então agora, eu não sei se você quer que eu comece a falar no outro período. Estou indo para a França. Aí fui para a França. Aí você teve que sair da PUC ou teve uma licença? Eu tive uma licença, e foi muito engraçada essa licença minha, porque a PUC, não, acho que nessa época, talvez possa estar enganado, mas eu fui um dos primeiros a ter uma bolsa de CAPES, para fazer bolsa, um doutorado no exterior. E eu me lembro de uma reunião complicada na PUC e me autorizaram aí e tal, mas me deram uma licença de 2 anos, sendo que o doutorado era de 4 anos e tal. Mas não me preocupei com isso, porque eu estava afim de fazer meu doutorado e depois eu vejo como é que eu me arrumo nessas coisas e tal. Aí cheguei lá na França, o primeiro dia que eu cheguei na França, eu já tinha casado nessa época, tinha 2 filhos e tal. Eu fui sozinho, minha ex-mulher ficou aqui para os filhos e tal. A primeira noite, inclusive, os primeiros dias fiquei na casa da André, que me recebeu lá, tal, um apartamento pequenininho e que não tinha possibilidade de eu ficar ali, eu tive que alugar alguma coisa enquanto eu arrumava outro apartamento e tal. E a pessoa que o Bourdieu tinha indicado, que era uma colega dele, a Isabelle Jamati, que era uma pessoa muito importante nessa época, nessa questão de ensino e tal, ela orientou inúmeras pessoas do Brasil. Várias pessoas do Rio passaram por ela, São Paulo, Minas Gerais também, ela formou muitos brasileiros. Tem aqui uma colega, Lourdes Bandeira, também foi orientando dela. E ela, nas minhas conversas que eu tive com ela, ela ficou muito bem, acho eu, muito bem impressionada pela minha formação. E ela me dispensou dos cursos e tal. Eu falei, mas eu não vou ficar assim em casa fazendo o quê? Entendeu? Aí eu falei, então vou fazer vários seminários, tal, que só me aconselha e tal. E nesse ínterim, a Andréa me pediu para eu ter um contato com a Monique Saint-Martin. Eu tive, a Monique foi muito gentil comigo, me acolheu muito, me disse que seminário seria interessante eu participei do seminário dela. E nessa época o Bourdieu dava os famosos seminários Vermelhos dele. A gente escreveu uma carta para ele poder te aceitar no seminário e tal. E eu escrevia, todo ano eu escrevia essa cartinha para ele me respondia. E era muito legal, porque eram mais ou menos uns 10 a 15 alunos que ele selecionava lá. E era o que era? Era a exposição de trabalhos, e no final ele fazia os comentários dele e tal. Mas foi uma época que eu comecei a ler muitas coisas dele. Mas por que eram Vermelhos? Por que eram fechados? Porque ele dava aula no Colégio de França já, né? E lá era aberto. Ah, tá. Então ele queria ter um grupo mais reduzido. Mais reduzido, seminário vermelho. Então, não entrava lá, quer dizer, eles autorizavam, e acho que ninguém ia lá sem ter sido autorizado, né? Aquela coisa muito francesa, tal, muito hierárquica e tal. E foi legal, porque foi um período que eu estava produzindo os trabalhos dele, eu via a Monique trabalhando com ele, a Monique me contando as coisas que ele estava fazendo e tal, e nesse ínterim eu fui conhecendo várias pessoas da equipe dele também, o François Bourban, muitas pessoas que se tornaram amigos meus, fiquei 5 anos, quase 5 anos lá.
E eu fui lendo as coisas dele, e lendo, perguntando, e para Monique, e contato com ele era muito, muito difícil, né? Porque dava aula, quase, já era uma celebridade nesse momento e tal. Então, mas assim. Mas tinha um grupo dele né, que ajudava, vamos dizer, auxiliares. Exatamente, é. Eu tinha uma dúvida, eu ia perguntar para a Monique, eu ia perguntar para o outro, tal, jamais para ele, porque ele entrava, dava aula, as pessoas, quando ele falava 10 minutos, depois ia embora e tal. E também participei dos seminários dele no Colégio de França, todos os anos, todos, uma vez, uma vez por ano ele dava esses seminários lá. E foi um período que eu li muito e tive muito contato também com outras vertentes teóricas também. Por exemplo, foi uma coisa muito engraçada, porque eu tinha muita simpatia pelo Turrênio. Achava o Turrênio uma coisa interessante, que já tinha escrito umas coisas sobre a universidade e tal. Mas o pessoal do Bourdieu não gostava do Turrênio absolutamente. E Por quê? as brigas paroquiais, né? Eles não gostavam de jeito nenhum. Quando saiu um livro do Turrênio, o pessoal dizia, você viu o livro do Turrênio? É uma coisa horrível, não sei o quê. Então tinha essas bobagens todas. Mas eu achava o Turrênio um intelectual muito interessante. E eu fiz seminário do Turrênio escondido do pessoal do Bourdieu. Eu ia lá fazer, dava seminário, não era no local da École, no outro local, em Passy, eu pegava o metrô, ia lá, eu ficava fascinado com o Turrênio, achava uma outra cabeça diferente do Bourdieu, eu achava que essas coisas, que você ficar fechado no grupo não tinha muito a ver, mas assim, é uma coisa muito fechada. E eu achei que o Turrênio me ajudou muito a pensar várias coisas. O Bourdieu tinha um grupo mais fechado do que o Turrênio, por exemplo. Tinha. Eu acho que o Bourdieu tinha um grupo, e quando ele forma o ato da recherche, então ele forma um grupo muito, que trabalhava em cima das coisas dele, né? E o Turrênio não tinha uma revista, né? Acho que era um grupo um pouco mais disperso. Agora, o que me impressionou muito com o Bourdieu, além da renovação teórica que ele fez e tal, é, ele, ele contribuiu muito para desprovincializar a sociologia francesa, que era muito hexagonal, que era a sociologia que as pessoas se repetiam, liam os mesmos autores e tal. Então ele, por exemplo, ele trazia pessoal dos Estados Unidos, trouxe muito interacionista simbólico, o pessoal que trabalhava com etnometodologia. Então ele teve uma contribuição muito importante no sentido de abrir o espaço ali e tinha pessoal da Alemanha, pessoal da Grécia, pessoal da América Latina. Então era um ambiente muito rico de estimulantes. Tinha brasileiros também. Tinha brasileiro, a Frânio estava lá, Zé Sérgio passou por lá, muita gente e tal. Eu, por exemplo, desenvolvi uma amizade com a Frânio lá, depois com a Frânio. Durante o meu período que estava lá, a Frânio foi fazer pós-doutorado lá. E encontrei com a Frânio lá. Então, era um grupo muito interessante, né? Mas, sabe, foi engraçado. Uma coisa assim aconteceu comigo. Quando eu entrei no Partido Comunista, jovem, eu sempre falei assim, gente, eu nunca vou... Eu não tenho vocação para ser subordinado a partido, né? E mesma coisa também com o esquema teórico, sabe? Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com as coisas do Bourdieu, acho que é muito interessante e tal, mas eu não fecho numa teoria, num esquema teórico, sabe? E o Bourdieu foi muito importante para mim pensar a minha tese. A primeira tese minha foi sobre essa faculdade privada de São Paulo. A segunda tese foi sobre privatização, mas aí eu peguei as escolas de formação de administradores de empresas, que era uma coisa importante no Brasil, que estava surgindo bastante e tal. Bom, e o Bourdieu tinha essas coisas todas, escrito isso, a Monique trabalhava muito com essa coisa, então foi muito importante no meu esquema. Mas também o Turrênio, eu também coloquei o Turrênio na minha tese, coloquei o Goffman também. Então era uma tese que não tinha um quadro teórico assim muito ortodoxo, era uma tese que é engraçado, porque o Bourdieu, ele era um heterodoxo também. Mexeu com Weber, com Marx e tal. Teoricamente, mas as pessoas que trabalhavam com ele eram mais ortodoxos que ele, né? Tem o artigo dele que ele fala de escola de pensamento e pensamento de escola. A impressão que dá é que era pensamento de escola, o grupo dele tinha ele como
líder em conteste, né? E engraçado, porque eu acabei de passar agora 2 meses na França. Mas tem a foto dele ali no seu. Aí. Não, ele aqui não tem outro. Mas é um cara que foi muito importante na minha formação. Pô, aprendi muito com ele e quando ele morreu eu senti muito e tal. E ele morreu meio Cedo, mas de repente, né? Eu não sei, as pessoas não a teve morte tempo dele parece que estava doente e tal, né? Mas parece que ele escondeu um pouco a doença. Acho que por isso, né? Mas foi um cara muito importante na minha vida. Então, eu estava contando que agora eu voltei lá, passei 2 meses lá na Ecole, com um duplo convite. O Afei mandou um convite, que é vinculado à Ecole, ao Grupo Bourdieu, e o Vevorcar, que é vinculado ao Touraine. E eu fiquei uma saia justa danada, porque os dois não podiam saber muito bem que eu estava sendo convidado, mesmo porque eles têm algumas disputas, sei lá o que aconteceu com os dois, mas eles não se batem muito bem no nível pessoal. Bom. Quem nos últimos anos tem ido todo ano à França e que vários livros têm sido publicados é o Becker, Howard Becker, né? Howard Becker. Ele também dizem que o grupo, que é do Bourdieu, que ele não gostava muito disso na época e tal. Pois é, mas depois começou a gostar. Mas então, voltando, e quando eu ia lá no grupo do Bourdieu, assim, pessoal, inteligentíssimo, super bacana, mas trabalhando em cima das coisas do Bourdieu. Né? E ao outro lado, trabalhando em cima das coisas do Touraine. Então, continua um pouco por mais que a sociologia francesa mudou muito, ela continua ainda muito, ela tem seus grupos muito sólidos. E eu acho o grupo mais sólido ali hoje é o grupo Bourdieu. O Bourdieu criou uma escola, e a revista Vaca Recherche ajudou a difundir internacionalmente e dar ainda uma orientação. Eu passo que o pessoal do Touraine, eu acho um pouco mais disperso, não um grupo hegemônico e tão condensado quanto é o grupo do Bourdieu. Bom, aí eu voltei para o Brasil. Mas só, gente, você ficou direto os 4 anos, a tua licença na PUC venceu no meio disso. Renovou ou não? Aí um dia eu estou em casa, a PUC me manda uma carta dizendo que tinham cortado as minhas aulas, eu tinha 40 horas na PUC, e quando eu voltasse eu só teria 20 horas. Eu falei, deixa isso aí, depois eu revolto. Quando eu voltei para o Brasil, na minha tese, Você voltou em que ano? Em 86. 86. Já depois de defender? Defendi a tese, tudo, fui lá. Eu fui em 81 para a França e voltei em 86 para o Brasil. Você ficou com a bolsa da CAPES? A tua família foi toda também? Foi, depois E foi. deu para viver com a bolsa da CAPES? Muito pouco, porque só tinha da CAPES. Não tinha outro rendimento. Meu pai mandava, às vezes, um dinheiro para mim, a esposa, a família da minha esposa mandava um dinheiro para mim. Mas era muito custo o dinheiro. Mas eu estava tão feliz ali, levando uma vida de estudante, comendo em restaurante universitário, sabe? E muito feliz. E foi um período também que não foi só a sociologia, foi também um período que eu comecei a ler muita literatura francesa. Aí eu li Proust, quase tudo, Balzac, Flaubert, Zola. Eu meti a cara com a literatura francesa, aprendi muito com aquela literatura francesa, e acho, continuo achando ela magnífica, de uma qualidade incrível. Eu li muito nesse período. Quando eu trabalhava na minha tese, à noite eu ia ler literatura, cinema, aqueles cinemas de Quartier-Latin, aqueles festivais todos, passava, às vezes eu entrava no cinema às 2, saía só às 8 da noite, ficava. Então foi um período também, não foi só de sociologia, foi um período cultural muito forte na minha vida, de exposições também, os pintores todos, de exposições em Gampalé, Petit Palais. Foi um período muito rico em termos de formação sociológica, mas mais que sociológica, sabe? No sentido de formar uma cabeça também. Eu acho que eu devo isso. Formação cultural. Formação cultural, acho que foi muito importante, viu, Celso? Voltei para cá, fui na PUC. Quando eu senti que o negócio da PUC ia dar mais ou menos problemático, eu mandei uma carta para a UNB dizendo que eu tinha definido minha tese e seria possível obter uma bolsa de recém-doutor pela universidade.
Pouco tempo depois, chega uma carta da UNB dizendo que sim, que eles tinham interesse de me contratar e tal. Você conheceu alguém no UNB na época? Ninguém, absolutamente ninguém. Eu escrevi um livrinho quando eu estava indo para São Paulo, que é a Sociologia da Primeiros Passos. Primeiros Passos, que o Sérgio chama dos primeiros tropeços. Aquela ironia fina dele. Bom, e esse livro começou hoje esse livro vendeu mais de 700 mil exemplares, então é um livro que veio aí me tornou um pouco conhecido. Então eu recebi uma carta dizendo assim, nós conhecemos você, então nós temos interesse e tal. Eu fui a São Paulo, quando cheguei em São Paulo, o reitor da PUC, que era do meu departamento, o Vanderlei, o professor Vanderlei, falou, olha, infelizmente a PUC está passando por uma crise muito grande, nós só podemos te dar 20 horas aula. Pô, com 20 horas aula eu não conseguia viver em São Paulo. Então, como eu tinha essa coisa aqui de Brasília, eu falei, bom, eu vou para Brasília, fico um ano em Brasília, e depois volto para São Paulo. E quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, fui muito bem acolhido pelos meus colegas, e quem estava aqui? Quem é que estava aqui na época? A Vilma Figueiredo, a Bárbara Feitag, Fernanda Sobral, Ana Maria. Hoje vários deles se aposentaram, mas me acolheram muito bem, foram muito solícitos, muito gentis comigo e tal. E eu comecei a me dar muito bem aqui, e logo depois surgiu um concurso público, eu fiz o concurso, fui meio colocado no concurso. Aí quando eu vi, eu estava com uma carreira estável já, e a PUC uma crise. Falei, bom, não tem sentido nesse momento voltar para E pesou também estar mais perto da família? mais perto da família, porque nesse instante a minha parte da minha família, porque o meu pai já tinha falecido, estava em Goiânia, e a família da minha esposa, que é uma família imensa, né, de 7 irmãos. Então, era toda uma questão de a gente ficar mais próximo. Então, e a qualidade de vida também era melhor também, acho que para ter as filhas, essas coisas. Fui ficando por aqui. E não me arrependo dessa opção que eu fiz. Quer dizer, eu fui muito bem acolhido e acho que eu desenvolvo um trabalho de boa qualidade aqui no departamento, né? Então, bom, aí eu vim para o departamento, fiquei aqui no departamento, e estava sentindo um pouco uma falta de ter uma formação, de fazer um pós-doutorado do outro canto do mundo que não fosse a França. Aí eu pedi uma bolsa para o CNPq para ir para os Estados Unidos. Veio essa bolsa, mas no dia que ela chegou, foi o dia que eu estava me separando da minha ex-mulher. Então eu falei, poxa, não vai dar para fazer isso, né? Eu vou guardar um pouco isso, vou reestruturar minha vida emocional, tal, essas coisas todas. E vou jogar esse projeto mais para frente. Isso foi em 94. E eu só fui fazer meu pós-doutorado em 2005. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Colômbia, fiquei um ano em Colômbia, que foi uma coisa muito interessante. Assim, eu acho. Por que a Colômbia? Você tinha algum contato lá? Ou... Eu conheci aqui, uma vez veio o Alberto Fischler, que era um economista, tal, que dirigiu o Centro do Brasil. Conversei com ele e tal, falei, não, nós temos interesse de te acolher lá e tal. E aí eu fui para lá. E me recebeu muito bem, e Colômbia, quando eu cheguei lá, já tinha o meu apartamento alugado na própria universidade, todo mobiliado e tal, fui sozinho. E foi muito bom, porque aí eu comecei a ter contato com a bolsa da Fulbright, uma bolsa boa da Fulbright. Era de 4 meses, mas aí eu pedi mais 8 meses da CAPES, aí juntou 12 meses, deu uma bolsa interessante. E aí eu comecei a ler muito sociologia americana, que foi uma coisa muito importante, eu tenho um conhecimento mais profundo de sociologia americana, essa coisa me ajudou bastante, sabe? E aí você começa a relativizar um pouco a sociologia francesa, porque... O mundo acadêmico americano também é diferente do francês, né? Imenso aquele mundo mais móvel, aberto. Móvel, aberto. A questão do francês é muito mais permanente, né? A disputa é em espaços menores. Espaços menores, muito concentrado em Paris, em algumas cidades, né? Bordeaux, Marseille, enfim. Os Estados Unidos é um mundo, né? E tanto assim que eu fiquei mais só em Colômbia e falei, bom, aqui nem vou para outro canto.
porque eu quero entender o que está passando aqui. Aí comecei a ler muito, foi o momento que eu comecei a reler o Goffman profundamente e tal, e ironia, né, porque ele é canadense, né, americano, né, mas fez a carreira dele toda lá e tal. Foi muito bom, foi um período muito interessante que eu passei lá. Voltei, Ficou um ano então. fiquei um ano, voltei assim, com muita vontade de voltar a trabalhar, fazer pesquisa novamente, voltei bem entusiasmado. E foi. E logo depois, acho que o Golfo morreu, quando o Golfo morreu, eu liguei para o Gilberto Velho, falei, Gilberto, vamos fazer uma mesa para o Golfo na Pó, fazer uma mesa muito bonita sobre o Golfo, em homenagem. O Gilberto fez um texto muito interessante, saiu na revista Brasileira de Ciências Sociais, esse dossiê. Aí fiquei por aqui e tal. Aí eu tinha uma possibilidade também de pedir um novo pós-doutorado. Aí eu fui para Oxford, que eu passei um ano em Oxford, foi muito interessante também. Que ano isso? Foi em 2011, final de 2011. Tá. Lá você ficou ligado ao departamento ou ao centro? O Centro Brasileiro já tinha acabado. Não? Agora se chama Centro Latino-Americano. Centro Latino-Americano. Era o sim. Timothy Power? O Timothy Power, que me recebeu, foi muito gentil. Tinha o Centro dos Brasileiros, mas acho que acabou em 2010, se não me engano. Acabou um ano antes, que era o Leslie Bethel. E é vinculado a Santo Antônio. Santo Antônio College. Eu passei um term, como eles chamam lá. Passou, né? Term. Mas isso em 2000. Aí fiquei vinculado ao St. Andrews, que até hoje manda correspondente, sei lá, o jornalzinho dos Antônios. Geralmente pedindo dinheiro, doação. E aí foi uma experiência muito legal também passar. Eu também comecei a ler sociologia americana, inglesa, e também, quando eu estava nos Estados Unidos, li muita literatura americana. Então, como teve a experiência francesa, teve a americana. E também, quando eu estava agora na Inglaterra, li muita literatura americana, também literatura, principalmente autores novos também, já dos ingleses e tal. Foi muito bom e isso me deu assim, uma cabeça que eu acho assim, de várias referências, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uma cabeça hoje para trabalhar da minha pesquisa, eu continuo trabalhando com o ensino superior e tal, e bem que não tem uma ancoragem francesa, inglesa, é bem ampla, eu diria, né? E essa experiência que eu passei para os Estados Unidos, engraçado, porque eu fui trabalhando em questão de ensino superior, e eu achei a produção americana, porque eu trabalho muito com teoria sociológica, eu tento trazer teoria sociológica para contemporânea, para a questão de ensino superior, e eu achei a produção americana muito centrada nela mesma, assim, muito pouco aberta para o mundo e tal. E na Inglaterra também, mas aí eu comecei a ver um pouco que não dá mais para você analisar o sistema só numa ancoragem nacional. E aí eu comecei a mexer com questão de globalização, teoricamente e tal. E aí eu comecei a formular um projeto de pesquisa que é um pouco hoje vendo as transformações do ensino superior no plano internacional, né? Com efeito, com relação com a globalização. Foi essa experiência americana, essa experiência da passagem da Inglaterra que foi me dando essa dimensão, e hoje eu estou trabalhando com um projeto de pesquisa que é a formação de um sistema internacional de ensino superior. Que não dá mais para analisar o ensino só numa coragem, aquilo que o Beck chama de nacionalismo metodológico. Então, você tem que a questão dos rankings, por exemplo, a questão dos rankings mexe com tudo. Bom, na Europa, né, do Acordo de Bolonha, que exatamente. mexer em todos os países, mesmo a França, né, que era muito refratária. E agora na França eu passei 2 meses e já trabalhando no meu projeto de pesquisa e perguntando, por várias entrevistas, perguntando para as pessoas qual foi o efeito do ranking de Xangai. Aí eles começam, não, o ranking é defeituoso, não, eu já sei que é tudo isso, mas eu quero saber o efeito. E está tendo um enorme efeito. Eles começaram, aí teve uma entrevista que eu achei muito interessante, uma professora dizia assim, olha, a gente achava aquele Código Politécnique era excelente, a gente achava que era a melhor escola do mundo. E depois nós vimos que aquele Código Politécnique estava lá, nem sei que lugar no ranking, entendeu? A gente ficou
vamos fazer isso com a Politécnica. Por que ela não é boa? Aí eles começaram agora, então agora, fazendo reformas, mexendo no ensino superior francês para tentar ser mais competitivo no plano internacional e tal. Né? Então isso mexeu muito. Então eu estou mexendo com essa questão de. Também eu estou pegando um projeto bem ambicioso de 4 anos, pegando um pouco alguns países da Europa, França, Alemanha, basicamente esses dois, e pegando alguns países da Ásia, principalmente China, Índia e Singapura. E como é que essa depois a discussão está chegando aqui no Brasil e na Argentina e no Chile, que eu acho que são mais refratárias dessas questões e tal. E uma coisa que eu estou vendo é que essas mudanças todas, elas passam muito pela cultura nacional. Quer dizer, a França, que foi uma das pioneiras do ensino mundial, né? Então ela tem uma cultura muito própria, a absorção dessas mudanças é muito mais lenta, mesma coisa também na Alemanha, e a absorção dessas mudanças é muito mais rápida. Em Singapura, por exemplo, que estão ávidos por essas mudanças, tal, em vários países da Ásia também. E na América Latina é muito marcada uma cultura, a universidade formando uma consciência nacional tal. Então, as preocupações são outras, a agenda de pesquisa é outra, não entrou nesse sistema ainda de formar a universidade de padrão mundial, é muito mais para resolver a questão da democratização do ensino, do acesso e tal. Então, mas foi essa passagem por esses 3 países, França, Estados Unidos, Inglaterra, que me permitiu, às vezes eu fico pensando que essas passagens pelo exterior, elas são mais ou menos como o efeito da psicanálise, elas vêm muito tempo depois na sua vida, né? Assim, você digere isso muito tempo depois. Eu não sou muito hábil para digerir as coisas, gosto que as coisas tomem conta da minha cabeça lentamente e tal. E hoje eu estou vendo que essas passagens foram importantes para mim. E aí estou começando a escrever essas coisas, estou seriamente empenhado nessa pesquisa, estou envolvendo alunos também para trabalhar comigo e tal. Então eu estou aí. Aí eu fiz meu concurso para titular aqui na universidade, passei. Às vezes eu me sinto assim, com muita energia ainda, sabe? Gozado, se aproximando um pouco do tempo da aposentadoria, mas assim, uma certa traição do tempo, né? Porque eu vejo que o tempo físico é muito diferente do seu tempo, é uma coisa bem prustiana, né? Então eu me sinto ainda muito cheio de energia, fazer muitas coisas ainda. Então. E também chega, acho que um momento em que começa a reelaborar muita experiência vivida. Exatamente, exatamente. Agora, uma pergunta vamos dizer, mais geral. Você tem lidado com temas de educação superior por mais de 40 anos, desde o mestrado, né? Olhando assim à distância, como é que você veria? O que é que mudou na tua cabeça, na tua visão sobre ensino superior? E como é que mudou o campo de estudo sobre isso ao longo dos 40 anos? Se você fosse, claro, generalizar em poucos minutos essas 2 dimensões, né? O que era estudar sociologia da educação, ensino superior especificamente, ao longo desse tempo, como é que mudou esse campo? E você, sua percepção, sua visão disso? Eu acho que essa pergunta tem feito para mim quase todo dia. Eu acho que até os anos 60, 70, você estava estudando um pouco, pelas próprias contingências históricas, a formação dos sistemas nacionais. Né? O sistema nacional da França, o sistema nacional do Brasil, enfim, como é que eles estavam se constituindo e tal. Tanto assim que você vê, quando você pega a produção dos estudos mais de ensino superior, eles são extremamente nacionais, quer dizer, ensino superior na França, ensino superior na Alemanha, no Brasil e tal. Eu acho que a partir de 90, por aí, quase no final de 90, houve uma mudança muito grande. Eu acho que, mais de 90, acho que a globalização foi se tornando mais clara.
principalmente no aspecto econômico, né? Essa coisa do mercado, essa coisa do capitalismo financeiro e tal. No plano político também foi ficando mais claro essa coisa de tantas organizações supranacionais que interferem, não é que interferem, que dialogam com os países e tal. Eu acho que a gente começou a mudar a pauta do ensino superior mais recentemente. Acho que essa questão da globalização ela está entrando tardiamente na questão da pauta do ensino superior. Então acho que, eu diria o seguinte, que a grande novidade, eu acho que foi essa questão dessa interconexão entre os países, entre as culturas, que não estava tão evidente anteriormente, agora ficou muito evidente. Só para dizer uma coisa para você é o seguinte, por exemplo, intercâmbio mundial. Sempre houve intercâmbio, desde no início da universidade, você vê que as pessoas andavam de um canto para o outro, tal, tinha intercâmbio tal. Mas se você vê, por exemplo, o Brasil sempre teve intercâmbio com a França, com vários países e tal. Mas o que mudou? Mudou uma enorme intensidade da mobilidade de estudantes. Né? Hoje no mundo, hoje você tem mais ou menos quase 5 milhões de estudantes estudando em várias partes do mundo. Agora, como é que isso aconteceu? Aconteceu todo em função da própria profundas mudanças econômicas, culturais, da mídia e tal, que está levando essas pessoas a procurar outros cantos para estudar no mundo. Então, eu atribuo isso à questão, não é a globalização como um intelecto, mas a globalização afetando um pouco essa questão da configuração do ensino superior. E eu acho que aí o seguinte, o que foi feito anteriormente foi muito importante, mas hoje a pauta não pode ser mais pensar a questão do ensino superior apenas pelo país. Eu acho que nós temos que levar em consideração essas interconexões muito fortes. Né? Só para dar um dado, por exemplo, o ensino superior brasileiro hoje, privado, mudou completamente, porque hoje está altamente conectado com esses grandes grupos empresariais. Né? Então você não pode mais estudar uma coisa só para o Brasil, você tem que estar. Não se trata daquela coisa dos anos 60 explicar tudo pelo imperialismo. Não se trata de substituir o imperialismo pela globalização, mas no plano da teoria sociológica, hoje eu acho que uma coisa importante isso aí foi o Ulrich Beck, criticando essa questão do nacionalismo metodológico. Essa crítica dele é muito importante, porque hoje você tem que cada vez mais fazer, não mecanicamente, mas com muito cuidado, essas relações entre o local, o nacional e o global. Eu acho que essa foi a grande mudança. E eu fui me ater a isso recentemente. Né? Não que eu sempre escrevi muito sobre ensino superior privado no Brasil, sobre ensino. E agora eu estou tentando mais ver essas conexões mais globais, essas grandes mudanças que estão ocorrendo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, hoje você tem mais ou menos quase 200 campi de universidades estrangeiras implantados em outros países. Então, a questão das fronteiras elas ficam mais porosas. Né? Então, tem ensino superior que sai de um canto para outro, seja à distância, seja instalando em campo, seja em parceria. Então, está tendo uma enorme reconfiguração do ensino superior. Acho que é um enorme desafio você entender essa coisa que está passando. Né? Agora, você falou da discussão sobre imperialismo, né? Nos anos 60, 70 era muito forte, agora a globalização. Mas tem também uma crítica que diz que, na verdade, esse movimento, né, das Global Universities, esse tipo de coisa, é o imperialismo linguístico anglófono, né, que essa grande maioria disso é ensino em inglês, seja em qualquer lugar e tal. E que acabou sendo o idioma, quer dizer, quando fala em globalização, bom, tem que ter aula em inglês, tem que ter professores que falam inglês, tem que ter daí alunos que vão assistir aulas em inglês, independente do país, né? Você vê isso ou não? Eu vejo isso como um fenômeno. Eu gosto de perguntar se eu acho bom ou ruim, é outra questão. Não. Mas veja... Esse fenômeno é claro. É claro, porque veja, por exemplo, você vê a França, que sempre foi super zelosa pela língua francesa. A Sciences Po hoje, que é um instituto importante na formação das elites e tal,
30% das aulas são em inglês. Por quê? Porque está recrutando chinês. O número de estudantes chineses na França tem aumentado enormemente. Então, tem muita aula em inglês. Sim, há 40 anos atrás seria um sacrilégio. Sacrilégio. Então, eu acho assim, que quando eu vejo, primeiro assim, me chama muita atenção na França quando eu vejo garçom falando inglês. Quando você pergunta, às vezes eu faço uma pequena sacanagem, que eu chego num restaurante e pergunto, tem menu, eu pergunto em inglês e tal, os caras respondem, porque isso, há 20 anos atrás, o cara dizia, não estou entendendo o que você está falando, o cara não tinha respondido. Então, já me aconteceu de perguntar em francês, ele vê que você não é francês, ele responde em inglês. Pois é, está chegando a esse ponto. Então acho que é uma prova inequívoca que a globalização... Os jovens, principalmente. A globalização está chegando. Né? E depois você vê a China, por exemplo. A China... porque aí tem uma mudança também muito grande no recrutamento de estudantes. Né? Países que exportavam estudantes hoje estão querendo importar estudantes. Então como é que a China importa estudantes? Botando língua inglesa. A Alemanha, muitos cursos em inglês também. Pô. Então, você vê que na verdade, são fenômenos que se impõem, né? Acho que está se impondo isso e tal. Agora, isso pode levar à descaracterização aí é uma outra análise dos efeitos disso nas culturas nacionais e tal, né? Mas eu acho assim que há um movimento muito grande de se criar uma língua hoje do inglês como uma língua, como o latim foi em épocas anteriores. Língua geral. Né? Língua geral, né? Mas eu acho, viu, Sérgio, Celso, desculpa, que a pauta hoje é muito interessante. Eu acho que é um campo muito interessante. Essas universidades globais, recrutamento. E outra coisa também, tem uma coisa que é interessante, que esse modelo de universidade global é um modelo americano, né? Universidade de pesquisa e tal, que foi implantado nos Estados Unidos, mas curiosamente a origem é alemã. Né? Vários americanos foram estudar no final do século XIX, XX, na Alemanha e implantaram esse modelo. Quando voltaram, criaram as universidades. E essas universidades americanas hoje têm vários. Do ponto de vista da sociologia do conhecimento, eu estou muito interessado em começar a discutir alguns conceitos. Por exemplo, tem hoje um conceito que é a Universidade de Padrão Mundial. Quem é que está criando esse conceito? Quem são os atores que estão criando esses conceitos? Como é que esses conceitos são divulgados no mundo? Como é que eles são recebidos? Né? Acho que na Ásia esses conceitos são prontamente recebidos. Né? Na França você já tem uma filtragem disso, na Alemanha também. Né? Mas você está tendo uma avalanche, um furacão no ensino superior mundial. Né? Eu acho que o Brasil ainda, como nós não resolvemos um monte de problema, né, de ensino básico, o ensino do Brasil expande, mas misteriosamente incorpora pouca gente. Hoje você tem 20% de estudantes no nível universitário, nem na universidade do ensino superior. Ainda a nossa pauta da democratização, mas uma coisa que vários países estão fazendo, que eu acho isso uma coisa complicada no Brasil, que é diferenciar as universidades. Quer dizer, a Alemanha está fazendo isso. Eu passei 2 meses ano passado na Alemanha, na minha pesquisa. O modelo alemão é um modelo muito próximo nosso, onde o Estado tem um centralismo muito grande nele, né? E a distribuição de recursos é muito igualitária. A Alemanha hoje está exigindo algumas universidades para colocar mais dinheiro, porque essas universidades têm uma maior capacidade de competir mundialmente. Tal. Acho que no Brasil ainda nós temos um isomorfismo ainda de tratamento das federais, principalmente das federais, todas são tratadas da mesma forma. Até. Então, acho que daqui a pouco nós vamos ter que repensar o nosso sistema também em função dessas mudanças globais que estão acontecendo. Né?
difícil também contratar professores estrangeiros. O concurso é em língua nacional, né? Você não pode contratar, por exemplo, a contratação de reitores desses países da Ásia é um edital, né? E é onde você recruta um cara de qualquer parte do mundo, né? No Brasil ainda os reitores não são gerentes, né? Então acho que o Brasil ainda tem coisas muito legais também, que eu diria, porque há uma resistência no Brasil a essa cultura gerencial, né? Porque essa nova universidade que está surgindo é bastante gerencial, é produtiva. Na China, por exemplo, se os caras não escreverem 3 artigos por ano em periódicos importantes, ele é demitido. Acabou com a figura do full professor, né? Então ninguém mais tem estabilidade. Então tem umas perversões muito fortes essa coisa, né? A modernidade, a pós-modernidade não é uma coisa muito tem seus pontos positivos, mas tem seus pontos negativos, né? Então essa coisa que nós temos no Brasil, a estabilidade, eu acho que é uma coisa interessante. Mas também tem seus efeitos negativos também, né? Que levam muita acomodação também. Se já fez algum projeto agora de recrutar... Pode começar. Não, você falar de Singapura? Está com um projeto agora de recrutar, nos próximos anos, 120 mil estudantes estrangeiros, né? E com campus maravilhoso, implantado para isso, tal, com super infraestrutura, né? Então, está mudando muito essa questão, né? Que era um país exportador, né? Hoje está virando um país importador, né? Mesmo se pegar esses países do Oriente Médio, do Golfo, né? A Arábia Saudita colocou uma universidade onde o rei lá criou com 10 bilhões de dólares para a criação. Ia dar mais 10 bilhões, vai ser o segundo orçamento do mundo só depois de Harvard, né? E quem vai gerenciar ela não é o Ministério da Educação, é a pessoa que gerencia a questão do petróleo, percebe? Então, colocar outra cultura. Então, falam também do soft power, né? Estão investindo num soft power. Exatamente. Que é através do ensino, do conhecimento, da pesquisa. Bom, mas só para voltar e não perder uma experiência importante sua, que foi na CAPES, né? Você ficou 10 anos, né? Como, 93 a 2004. Foi. O governo Fernando Henrique, né? Foi. Começou com o governo Itamar. Ainda Itamar, né? 93. Mas como é que você foi parar na CAPES e como é que foi a sua experiência? Curiosamente, a André foi nomeada presidente da CAPES quando o governo Itamar começou em 92, né? Isso. 92. Então ela veio para cá e tal, e quando ela chegou aqui, ela me ligou e tal, ela foi na minha casa, a gente jantamos e tal, ela falou, vou precisar muito de você na CAPES, me ajudar na CAPES e tal. Eu fiquei 2 anos com a André, inclusive, mas mantendo aqui a universidade. Fiquei informalmente com a André, ajudando ela, várias coisas e tal. Não recebia absolutamente nada e tal. Fiquei como amigo dela mesmo, trabalhando 2 anos lá. Ajudando ela a mudar um pouco o sistema de avaliação, fazer alguns documentos para ela e tal. Tinha uma salinha lá que eu ficava lá. Quando ela foi embora, eu falei, bom, agora eu vou embora e tal. Um dia eu estou lá na CAPES, justamente nessa sala, pegando minhas coisas, arrumando minha gaveta para ir embora. Chegou a Abílio Baeta Neves, né? Aí eu vi o Abílio e falei, Abílio, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu fui nomeado presidente da CAPES. E falei, você? Eu falei, eu estou pegando minhas coisas para ir embora. Eu falei, eu posso botar tudo na gaveta novamente, você vai ficar comigo, porque eu já tinha conhecido o Abílio. Eu falei, não, eu quero que você fique aqui e tal. Aí eu falei, mas eu estou querendo ficar na universidade, tá, não, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com você, você vem cá, a gente conversa. E aí a CAPES tinha uma bolsa para pesquisador. Então eu tinha uma bolsa do CNPq, aí eu falei, não, eu te dou essa bolsa, que era mais ou menos igual ao valor do CNPq, para você ficar aqui. Então eu falei, bom, então eu tenho que me desvincular do CNPq, me desvinculei do CNPq e fiquei trabalhando com ele durante toda a gestão dele, né? E aprendi muito, foi muito legal, porque na CAPES eu tive
aprendizado de sair da sua área de sociologia, né? Começar a pensar o sistema na sua complexidade com outras áreas, tudo, né? Então foi muito legal, a gente mexeu no sistema de avaliação, o Abílio é uma pessoa muito dinâmica e ele foi uma pessoa que inovou muito a CAPES em termos de avaliação, em termos de novos formatos de mestrado profissional. Então foi um período que eu trabalhava muito na CAPES com ele, fazia documentos com ele, discutindo coisas com ele e tal, mas nunca com nível decisório. O nível decisório era... Você era assessor na presidência? Eu me lembro muito daquela coisa com o Merton. O Merton tem uma discussão sobre os intelectuais na burocracia, né, pública. Né? Foi isso, estava lá, estava estudando, e foi muito engraçado. O período que eu passei na CAPES foi um período que eu produzi muito, escrevi muitos artigos sobre pós-graduação, sobre história da pós-graduação. Então eu juntei uma coisa com a outra, sabe? Eu tinha muitos dados na minha mão, então eu converti isso também em publicações, tal. Foi um período muito rico. Agora, vou dizer uma coisa para você, eu jamais repetiria essa experiência. Por quê? Porque ela te tira muito em termos da pesquisa, te envolve muito. O ambiente ministerial é um ambiente muito pesado. Né? Quando eu saí da CAPES, que eu peguei um pouco ainda a gestão, quando o Abílio saiu, teve a gestão entre o Lula, quem foi o presidente foi o Jamil Cury, que era um amigo meu que me pediu para ficar lá. Depois o Jamil Cury saiu, entrou outra pessoa, que era o Marcel Pustin, que também era muito amigo, professor aqui da UNB, pediu para ele ficar lá. E aí, quando o Jorge entrou, o professor Jorge, eu já estava muito cansado, eu peguei e falei, não, agora eu vou parar. Aí fui para os Estados Unidos. Mas hoje eu sou, tenho uma coisa, eu sou extremamente feliz de ser um professor com dedicação exclusiva, sabe? Com liberdade de pensar o que eu penso, sem ser obrigado a fazer autocensura, sabe? Eu encontrei aqui na universidade o meu espaço de vida, de pensar as coisas, e tenho uma enorme felicidade de trabalhar na universidade, sabe? De estar com o aluno, de dedicar meu tempo a isso, sabe? Hoje, se me chamasse para qualquer coisa de administração pública, muito obrigado, mas eu não quero mais, eu quero ficar por aqui, quero terminar minha vida por aqui, dando aula. Eu tenho um prazer enorme de preparar aula, de atender aluno, de conversar com aluno. A minha vida é isso, né? Então, tem pessoas que gostam de fazer isso. Tá? E curiosamente, te dá uma sensação de falso poder, né? É muito engraçado. Quando eu estava na CAPES, o telefone na minha casa nunca parava de tocar, as pessoas me ligavam, me tratavam muito bem. Um dia que eu saí da CAPES, 3 dias depois, meu telefone ficou mudo. Eu pensei, será que teve um problema com o meu telefone, que não tocava? Você passava na rua, as pessoas que te estavam bem só te davam bom dia. Então, é uma falsa ideia de poder, e que poderzinho pequeno, né? Mas tem muita disputa, né? Também a gente acompanha às vezes, no caso das ciências humanas e sociais, uma certa hegemonia política, por exemplo, das biomédicas e tal, querendo implantar algum tipo de padrão, de avaliação, de critérios éticos de pesquisa. Não tem isso também? Total. Nós estamos agora envolvidos nessa discussão da ética. Eu estava pouco tempo conversando com o Luciano Duarte lá do museu, agora assustado, e perdeu, né, aparentemente, o primeiro. Eu tô com ele nessa comissão. Comissão com ele. Estou indo amanhã para São Paulo, uma reunião na SBPC para discutir essa questão, que é um poder muito grande das biomédicas para regular a questão da ética da pesquisa. Né? O antropólogo, né? Eu fiz museu lá com o Gilberto Machado. Ainda bem que eu fiz pesquisa de campo naquela época, que se fosse fazer hoje, eu tivesse que fazer se fosse seguir o protocolo das ciências da saúde, você não faz pesquisa. Vai inviabilizar completamente. Não faz entrevista, não faz nada. Porque mesmo para menino fazer uma pesquisa de iniciação científica, ele tem que mandar um protocolo, não sei o quê, entende? Então é uma coisa assim horrorosa, cara. Se você vai mexer com um ser humano, então, vai fazer uma entrevista com vocês, tão... Observação participante, qualquer né? coisa. Nossa, tá tudo...
tem que fazer protocolos, tem que fazer... Não, e outra coisa é o seguinte, eu fico muito preocupado, o pessoal que tem que fazer um mestrado em 2 anos hoje, né? Até a autorização chegar. E não é só a questão burocrática de ter que fazer essas coisas, é que depois você não sabe o efeito que pode ter, em termos até de você ser criticado ou condenado por alguma coisa que fez ou deixou de fazer durante a sua pesquisa, né? Então tem um futuro que você não controla também, o uso que vai ser feito disso. E eu acho uma burocratização muito desnecessária, né? Acho que o Weber era um grande profeta, né? Porque ele mostrou essa questão da burocracia, não era só o aparato burocrático, era a invasão desse aparato burocrático em todas as esferas da vida, né? Não era só na economia, mas era na cultura, na universidade, né? Então, o que tem de regra na universidade hoje, o que tem de norma na universidade, é uma coisa absurda, né? Aqui, todo o sistema universitário, né? E podia ser gerenciado com poucas coisas, né? Mas com o compromisso do saber, né? Acho que o saber vai ficando com uma coisa importante. As regras se tornam mais importantes que a produção do saber, né? Sabe? Acho que é uma coisa... Na verdade, os meios estão se tornando mais importantes que os fins. Né? Uma perversão, acho, muito grande. E o poder das biomédicas. Realmente, nós ficamos lá 2 anos tentando fazer uma resolução paralela com relação à questão da ética, mas fomos derrotados. Né? Que eles querem que se aplique a resolução 466, acho que é isso mesmo. Alguma coisa assim, da pesquisa. Né? Tomara que consigam reverter, né? Não, a luta agora é criar um comitê de ciências humanas no CNPq. Foi criado já, não? Foi criado, mas não foi implementado. Sim. Há uma promessa de criação, e aí o que nós estamos querendo, o que nós estamos lutando é para que se crie, se implante, e a questão da ética seja discutido no Ministério de Ciência e Tecnologia, no CNPq, né? Numa área mais específica nossa, para não estar sendo regulamentado por coisas que são estranhas a você. Bom, mais alguma coisa? Não, eu queria também, estamos chegando no fim, mas você falou da tua experiência de morar nos Estados Unidos, Inglaterra e França. Mas você teve também uma passagem em Portugal, né? Tive, mas pequena, que foi em função de um acordo CAPES-FCT que eu tive, que me permitiu ir umas 3 vezes, tá? Mas estadia de 1 mês, mês e pouco. Né? E eu fiquei muito no ICS, que eu acho que um centro, você conhece, né? Conheço. Com o Paz, né? Muito legal, achei muito legal, as instalações muito... Eu acho que ali tem um pessoal de excelente qualidade, né? Fiquei lá 2 anos, 3 meses mais ou menos assim, alternados, mas foi uma experiência muito legal. E eu acho uma sociologia portuguesa de excelente qualidade, eu acho que foi uma coisa surpreendente, que é uma sociologia pós-Salazar, né? É mais tardia em relação à brasileira. Mas assim, muito de uma excelente qualidade. Eu até tenho um livro que até pouco tempo nós conhecemos no Brasil muito pouco ou nada, embora lá eles conhecessem, inclusive, por usarem livros e textos, né? Eu tive essa experiência muito através do Gilberto, que fez muito também pontes com Portugal, né? De antropologia urbana, sociologia urbana. E tinha isso, eles conheciam muitos trabalhos de sociólogos brasileiros, até porque é o que tinha, né? Depois da queda do regime, da Revolução. Mas daqui não se conhecia nada de Portugal. Já se fazia após 25 de abril. E eles têm uma produção enorme, de excelente qualidade. E a geração que criou esse ensino moderno, né, de pesquisa, quer dizer, está começando a se aposentar agora, ainda está na ativa, né? Estão já começando a se aposentar alguns, mas ainda estão produtivos, né? Mas a geração seguinte é de boa qualidade. De boa qualidade. Se você pegar, por exemplo, o Paes, né? Excelente, mas ele formou gente muito boa também, né? Inclusive nesse convênio que a gente fez, nesse acordo de 2 anos, que foi renovado mais uma vez, teve um participante que foi formado pelo Machado Paes.
um menino, o Vitor, de excelente qualidade, uma cabeça excelente, uma formação de primeira qualidade, sabe? E ele é muito bom, fizemos uma entrevista muito... O Vitor? Não, O Machado? O Machado Pai. Ah. É muito Um gentleman, muito boa, né? e muito um gentleman. Um gentleman. Muito bem-humorado. Bem-humorado, E ele tem um trabalho de sociologia cotidiana muito que é bom. fantástica, né? E ele formou um menino, formou várias pessoas, mas essa pessoa que trabalhou com a gente, o Vitor Pai, eu esqueci o segundo nome dele, que trabalha com corpo, com questão de tatuagens, fez uma pesquisa belíssima sobre tatuagens e tal, e sofisticadíssimo teoricamente, né? Então, o que eu faz é isso, né? Muito curto também, né? Além de ser uma pessoa muito agradável de convívio, né? Eles estão sofrendo agora com a crise econômica, né? Isso é muito impactante. Por causa desse menino, ele vive renovando as bolsas, né? Só tem bolsas. Só tem bolsa, né? São os bolseiros. Bolseiros eternos, né? 6 anos. Essa pessoa que coordenou o projeto comigo, a Maria Manuel Vieira, que é também de excelente qualidade, um pesquisador de mão cheia, está renovando de tempos em tempos a bolsa dela, que ela não tem um posto fixo, né? Então isso é muito ruim. Eles reduziram o salário também, Reduziram o salário, cortaram o verbo para pesquisa, a situação ainda está muito difícil. Eu acho que a situação nossa no Brasil, em termos de carreira acadêmica, é excepcional, sabe? Eu acho que a gente... E aí a pós-graduação foi muito importante. Eu acho que a pós-graduação teve um aspecto revolucionário no Brasil, né? De colocar pesquisa dentro da universidade. E também é engraçado, né? Porque isso é uma coisa meio complicada. Esse sistema essa modernização do ensino superior começou com os militares, né? Que teve uma política repressiva e modernizadora, né? Reprimiu a UNE, acabou com a UNE, prendeu gente, torturou gente, mas a carreira universitária começa com os militares. FINEP, CAPES. A própria CNPq foi todo reformado. Não, se você pegar toda, por exemplo, a construção dos campi no Brasil, né, que hoje estão meio já envelhecidos, mas foi a construção dos militares, né? E eu acho que essa política também depois na fase da redemocratização teve uma sequência também, né? Eu acho que na época de Fernando Henrique, curiosamente, as universidades foram maltratadas, mas a pós-graduação foi muito bem tratada, sabe? Então, e agora eu acho que houve um apoio muito grande para a universidade, através do Reúne, mas com alguns problemas também, porque... Uma expansão muito grande com a criação de universidades, né? Principalmente no governo Lula. Uma expansão, às vezes, meio mal planejada, eu acho, sabe? E o seguinte, o que eu acho, que nós precisamos repensar o modelo das federais hoje. Não é absolutamente privatizar, não é isso, é repensar a estrutura das federais, a carreira, precisamos pensar... Poxa, você vê hoje, está tendo mudança para concurso titular. Concurso titular hoje é pensado como promoção funcional, né? Então há um esvaziamento, sabe? Uma coisa assim, tem coisas muito complicadas passando diante dos nossos olhos e que a gente tem que rever com mais seriedade, sabe? E eu acho que, por exemplo, hoje você tem universidade criada no sistema federal, que as condições físicas são muito inadequadas também. Então, acho que temos que repensar um pouco a expansão e o papel que as federais têm nesse sistema, sabe? Acho que tem muita pouca discussão sobre o modelo das federais. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que é polêmica, mas que eu acho interessante, o Simão tem discutido muito isso, né? Eu acho que às vezes é muito mal compreendido, mas eu acho que as questões que ele coloca são questões importantes para repensar o ensino brasileiro, né? Mas o que você diz também muitas vezes é que a questão do corporativismo é tão difícil mudar qualquer coisa que não se vê muito uma luz no fim do túnel. Como é que você vai reformar uma estrutura de carreira, ou como é que vai, né, enfim, mudar regras de acesso ou de mérito, avaliação, seja lá o que for, que tem um peso corporativista muito forte, tão forte,
trabalhadores, servidores das universidades e alunos também, enfim, né, que inviabiliza qualquer mudança grande. Não sei se você vê isso ou se você é mais otimista de poder ter uma mudança mais significativa. Eu acho que tem... eu acho que às vezes os sindicatos, tipo Andes, que tem uma força muito forte nisso aí, às vezes as reivindicações deles não são as melhores possíveis, são exatamente de corporação. E quando se tem qualquer apelo, vamos rediscutir a carreira universitária, eu sempre fico preocupado se vai vir coisa pior para parte da Andes, entendeu? Eu nunca vi pensar, vamos repensar. Quando fala, vamos repensar, vamos mudar a carreira, eu já, meu Deus, o que vai vir agora, entendeu? Porque essa ideia de concurso para titular, como promoção funcional, sabe? Eu vi umas pessoas aí dizendo, eu vou prestar concurso para titular. Eu falei, não, mas eu não falo nada, porque eu procuro ser uma pessoa educada com os outros, mas eu digo assim, o que esse cara já fez na vida que vai ser titular? Então nós vamos ter agora para frente uma avalanche de titular de qualidades duvidosas, né? Porque eu acho que um professor titular, você pega a Inglaterra, pega os Estados Unidos, são pessoas que têm liderança científica, né? Eu acho que tem uma coisa, um pleito igualitarista na universidade muito grande. Se você quer saber, por exemplo, eu acho que essa eleição de reitor no Brasil é um escândalo. Eu acho isso um escândalo porque eu vejo isso aqui na época de eleição para reitor, isso parece uma cidade interior nos seus piores momentos para a eleição de vereador, sabe? Aqueles carros de som, panfletais na universidade toda, umas discussões acusatórias, sabe? Mas, e aí, o que está acontecendo? O antigo reitor dessa universidade foi eleito, por maior parte, pelos estudantes e pelos funcionários. Então ele fica totalmente caudatário pelas reivindicações dos estudantes e pelas reivindicações dos funcionários. Quando ele já entra com compromissos, entendeu? Poxa, o reitor não tem que fazer isso, né? Eu acho que ele tem que ter total liberdade para gerenciar a universidade, né? Então essa coisa americana de recrutar pessoas de outros cantos para essa universidade eu acho muito interessante, né? Sabe? Eu acho que tem que ter um mandato e ter um conselho que o assessore, que o avalie, né? Isso é mais um gestor e ter o seu quadro acadêmico também, né? Então, essa questão eu acho que nós passamos de um autoritarismo violento para uma coisa democrática muito desregulada, sabe? Eu acho que a universidade está perdendo um pouco a noção de hierarquia, né? Acho que tem uma confusão enorme de pensar a universidade como uma micro-sociedade civil, né? Não é isso, né? Então essa questão de todos são iguais, tal, ela está perdendo, acho que a universidade está perdendo um pouco, eu acho que ela está um pouco, a minha visão é um pouco pessimista da universidade, sabe? Eu acho que ela está perdendo um pouco as suas regras morais. Tem muitas regras burocráticas e poucas regras morais. Acho que nós devíamos investir um pouco, ter mais regras morais. Eu estava esses dias dando uma aula sobre Durkheim e termino o texto dizendo que o professor, a autoridade moral do professor, né? Acho isso uma coisa fantástica. Você está perdendo isso, né? E entra um professor aqui, primeiro ano ele já tem direitos iguais a um cara que está há 30 anos, entendeu? Sabe? Ela diz, sua visão é conservadora, como dizia o Bourdieu, porque você hoje se tornou uma posição dominante. Pode ser, sim. Talvez no começo da carreira eu não falaria isso, mas hoje eu vejo assim, a restauração eu acho que, para usar um termo do Durkheim, existe uma certa anomia interna na universidade. E que é difícil regular isso. E que precisa de pessoas corajosas para fazer isso. E que vai tocar interesses muito colocados já, de estudantes, professores, de funcionários, sabe? Então acho que você vê, a universidade inglesa não tem tanta regra burocrática, né? Tem uma cultura, né? Uma cultura democrática, uma cultura acadêmica fortíssima, né?
Nós não estamos conseguindo gerenciar produzir essa cultura acadêmica. Muito bem. Bom, tá ótimo. Tem mais uma pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados desde o início, pedindo assim, se tivesse que destacar um livro, quer dizer, um livro, uma obra que fosse, tenha sido assim, mais importante, quando você pensa alguma coisa que você leu na sua trajetória, que foi marcante, decisivo, o que é que te vem à mente? Eu vou ser muito óbvio, La Noblesse d'État do Gautier, que eu acho um livro fantástico, sabe? Eu acho esse livro fantástico. Ao mesmo tempo também, não, esse livro me marcou muito, Acho que muito que eu penso vem... Que é também sobre a superior. Mas é sobre os intelectuais, né? É uma sociologia do conhecimento também, né? Aquele livro dele é bonito porque mostrando como que pensar o ensino é pensar a estrutura de poder, né? Então isso é uma coisa muito, que eu acho muito interessante, eu acho que me marcou muito. Tanto assim que eu tenho uma foto dele aqui. É do Wright Mills também. Que é outro cara que eu gosto muito. Só para te falar uma coisa. De moto ali. De moto. Quando eu cheguei em Colômbia, a primeira palestra que eu assisti em Colômbia eu adquiri esse pôster nesse seminário, que era os 50 anos da Elite de Poder. Aí se convidou um sociólogo, eu esqueci o nome do cara, para falar sobre o Wright Mills. E ele falou mais ou menos 1h30 sobre o Foucault. Eu estava chegando ali, no meu inglês não era muito bom, eu falei, mas será que esse cara está falando sobre Foucault ou sobre o Wright Mills? E ele falou 1h30 sobre o Foucault. Aí eu vi que as pessoas estavam um pouco constrangidas e tal, eu perguntei ao cara que estava sentado lá, assim, é sobre Foucault que ele está falando? É sobre Foucault. Aí quando acabou, com o silêncio da sala, aí o cara perguntou para assim, mas o professor, trata-se de uma homenagem ao Wright Mills, 50 anos e tal. Quis perguntar, se eu fosse sobre Foucault e tal, mas qual a relação que tem o Wright Mills? Ambos estudaram o poder. Eu pensei, poxa vida, que coisa estranha, né? Ele falou nada sobre o Wright Mills. Ele ia de moto para a aula, de casaco também e tal. Quando lá na Azar, eu sugeri eles aceitarem, eles publicaram o Artesanato Intelectual, né, aquele apêndice, uma tradução nova, eu revi também. Saiu isso, saiu. Mais alguns textos pequenininhos sobre intelectuais, sobre não os livros principais, né? Mas saiu com o nome de Artesanato Intelectual? Sobre artesanato intelectual e outros ensaios. Tem uma apresentaçãozinha que eu fiz. E tem mais alguns textos pequenos, mas que falam sobre o papel intelectual, a ideia do artesanato, de onde é que ele tirou, e algumas coisas menos conhecidas, o que não tinham sido traduzidas. Que legal! Eu não sabia que tinha isso, não. E a foto da capa é essa. A foto da capa é essa. Eu conheci a filha dele, que mora no Brasil, né? A filha dele mora aqui? Ela mora. Casou, veio pra cá há muitos anos e foi na editora lá, junto comigo, conheci. Onde já está a filha dele? Oi? Onde está a filha dele? No Rio de Janeiro. Ela trabalhava, se não me engano, no IBEU, Instituto Brasil e Estados Unidos, não lembro agora. Porque eu tenho as cartas dele, um livro sobre as cartas, você conhece esse livro? Conheço. Que era que organizou? Foi. Foi? E tem um filho também que é artista, mas o filho foi só por e-mail que a gente fez. Mas tem essa foto, que é ele indo para Colômbia, né? Muito legal, né? Morreu de coração, né? Morreu com 50 anos. 45 anos, 46 anos, muito novo. E a filha tem que idade hoje? A senhora tem uns 70 e poucos anos. Eu não sabia que ela morava no Brasil.